Bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queria agradecer ao pastor João, sua esposa, a todos os pastores aqui da igreja, pelo privilégio de estar aqui com vocês nesta noite. Essa igreja, tenho certeza que ela é bênção aqui nessa cidade, aqui em Goiânia, e ela é um referencial, não só para esse estado, como atravessa fronteiras, e nós temos ouvido falar de vocês pelo Brasil todo. E para mim é um privilégio, para mim e minha esposa, estarmos aqui nessa noite, podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Eu vim aqui hoje, muito mais do que lançar o livro, Segredos de Pai para Filho. Eu vim aqui nesta noite, para compartilhar com vocês, um pouco daquilo que o Espírito Santo do Senhor, aquilo que o meu Pai, que o nosso Pai, tem feito nas nossas vidas. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, vou procurar ser bem breve e objetivo, mas não é algo que eu li, não é algo que eu penso, não é algo que alguém me disse que talvez possa dar certo. O que eu vou compartilhar com vocês aqui nesta noite, são princípios que eu e a minha esposa temos aprendido na palavra de Deus, que Ele tem se revelado a nós através dos seus segredos, contidos na sua palavra, e que nós temos aplicado na nossa vida, e que tem sido bênção e sucesso na nossa família, nos nossos negócios e no ministério que Ele tem confiado a nós, amém? Eu sou empresário do agronegócio, tenho um abatedouro de frangos no estado do Paraná, com capacidade de abater 420 mil frangos por dia, é um dos maiores do Brasil, um dos mais modernos. Nossa família era toda de Maringá, mudamos agora o ano passado para o Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, aonde nós estamos lá à frente de alguns projetos, temos lá 2 fazendas com criação de suínos, temos 12 mil matrizes em produção, numa das fazendas nós temos mais de 150 mil animais em engorda, entregamos hoje 1.000 suínos para o abate por dia, 125 toneladas de carne entregue diariamente, representamos aproximadamente 10% da produção do Mato Grosso, e um dos maiores do Brasil. Estamos ali construindo um outro abatedouro, só que agora de suínos, ali no interior do estado do Mato Grosso, na cidade de Rosário Oeste, que vai ter capacidade para abater 10 mil suínos por dia, será o maior do Brasil e um dos mais modernos do mundo. Tudo isso porque o nosso Pai tem nos abençoado, tem nos ensinado, e nós temos nos colocado à disposição de sermos usados como canal, para que os recursos dEle cheguem à nossa vida e fluam através da nossa vida, amém? Então eu queria, antes de iniciar, fazer uma oração. Curva a sua cabeça, fazendo um favor. Senhor Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor nesta noite, Pai. Obrigado porque é o Senhor que nos capacita, obrigado porque é o Senhor, Pai Santo, que nos unge, o Senhor que nos dá graça, a Tua misericórdia que nos constrange, o Teu poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, Senhor, nesta noite, Pai, que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito ministrando através da minha vida, esteja, Pai Santo, impactando, Senhor, as pessoas que aqui estão, Pai, para que possam ter sua fé fortalecida, que possam sair daqui nesta noite revigorados, diante do Senhor, com um novo objetivo, um novo desafio, crendo que é possível, crendo que o Senhor ainda faz milagres nos dias de hoje, crendo, Pai Santo, que o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos, crendo que o Senhor, Pai Santo, se alegra quando os seus filhos alcançam os seus objetivos. Senhor, então nesta noite nós profetizamos que será uma noite de salvação, uma noite de cura, de libertação, uma noite do sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Reaviva a nossa fé nesta noite, para louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Como eu falei para vocês, eu sou do agronegócio e gosto de mexer com animais, e desde pequeno esse era meu sonho, né? Podia ver um animal na rua, um cachorro, um gato, um passarinho, coelho, galinha, tinha tudo na minha casa, parecia um zoológico. Eu me lembro que quando eu ia para a casa dos meus avós, ali com 5, 6 anos de idade, passar férias, né, com a minha mãe, passar Natal, Ano Novo, aquelas festas de família,
se reunia tudo na casa dos meus avós maternos, e sempre tem aquela tia, né, aquele tio mais velho, ou o próprio avô e a avó que pergunta, né, e aí, o que você quer ser quando crescer? Para as crianças, não é verdade? E perguntavam para mim, Reinaldinho, o que você quer ser quando crescer? E eu sempre tive convicção que eu queria mexer com animais, então eu falava, eu quero ser veterinário, porque era a única profissão que eu conhecia que mexia com animais. Esse era meu sonho, meu objetivo. Eu tenho um outro primo, também filho da minha tia, irmã da minha mãe, mesma idade, 20 e poucos dias de diferença, e aí perguntava para ele, para o Beto, Betinho, o que você quer ser quando crescer? E ele falava assim, eu quero ser aposentado, que nem meu avô, né? Porque ele via o avô ali em casa, sem trabalhar, tranquilo, na verdade, recebendo salarinho, acordando na hora que queria, então ele queria ser aposentado. Hoje ele está quase aposentado, é um grande advogado em São Paulo, tem um grande escritório, e é muito bem sucedido. Mas eu não, eu queria trabalhar, eu queria crescer, eu queria produzir, né? Aqui, ontem eu estive ali em Brasília, na igreja do apóstolo Claudinho, no encontro com os jovens, então muita coisa que eu tinha que falar para eles, eu falava assim, agora você vai lá e pesquisa na internet, né? Porque eu estou contando coisa de 30 anos atrás, a maioria tinha nem nascido. Agora hoje aqui eu acho que eu posso falar, que vocês vão se lembrar. O meu sonho, quando eu era criança, eu assistia aquele seriado do Steve Austin, O Homem de 6 milhões de dólares, né? Quem aqui lembra disso? Tá vendo? Não precisa nem olhar na internet, não é verdade? É só chamar a memória. E eu olhava aquilo e eu achava o máximo, né? Um homem que custava 6 milhões de dólares. E eu falava assim, um dia eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou ter meu primeiro milhão. Meu sonho era ser milionário, ter 1 milhão, né, de recursos, enquanto pequeno. Mas essa não era a minha realidade, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, lá em Maringá. Meu pai era funileiro, né, trabalhava com pintura automotiva, com solda. A minha mãe trabalhava em casa, e depois, quando os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, minha mãe começou a trabalhar no hospital, como auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem. Nós éramos em 5 irmãos, eu era o mais novo, caçula de 2 anos, a minha irmã mais velha tinha 9, então era uma escadinha. Meu pai foi embora, minha mãe ficou sozinha em casa, cuidando daquela criançada toda. Então o máximo que ela conseguia era colocar comida em casa, em porções controladas, né? Ela ia ao mercado, comprava lá o fígado de galinha, então ela contava, era 2 pedacinhos para cada um, então era uma porção com 12 pedaços, que era para poder fazer. Ia comprar o frango, já cortava picadinho, era 6 pedacinhos, que era a porção para aquela refeição. E assim nós fomos criados, num bairro pobre da cidade de Maringá, rua de terra, de chão batido, não tinha asfalto, e ficava ali pela rua, né, andando para lá e para cá. E eu pensava assim, poxa, se eu quiser crescer, se eu quiser progredir, se eu quiser ter meu 1 milhão, eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que estudar, vou ter que me dedicar. E aí eu ficava pensando em estratégias de como conseguir isso. A minha mãe, por conta da separação, ela era muito ativa na igreja católica, mas por conta da separação, ela foi afastada ali das atividades dela, porque naquela época não era muito bem visto uma mulher separada, divorciada. Mas ela queria que os filhos tivessem um princípio, que tivesse, né, uma conduta, que conhecesse a esse Deus, a esse Pai. E eu me lembro que, quando eu tinha ali para 4, 5 anos de idade, ela me trocava no domingo pela manhã, e me encaminhava numa igrejinha, no bairro, dava umas 8, 10 quadras de onde eu morava, uma igrejinha de madeira, azul, e ela me mandava todo domingo pela manhã, e ela me dava 2 moedinhas, daquelas de 50 centavos, e falava assim, Reinaldinho, você vai para a igreja, na escola dominical, e você vai lá na igreja, e você dá 1 moeda na igreja, a hora que eles forem pedir oferta, a hora que foram trazer a semente, igual o pastor João estava falando aqui na frente, e a 2ª moeda, quando você sair da igreja, você pode comprar um doce. E eu me lembro que aquilo era a minha alegria, porque era a única extravagância que nós tínhamos, era eu poder comprar um doce quando saísse da igreja. E ali ela foi começando a trazer para mim alguns princípios, né? E eu fui aprendendo e ficando atento àquilo. Eu me lembro que tudo que eu queria, eu tinha que correr atrás para conquistar. Se eu queria uma bola, eu tinha que ir atrás de trabalhar para conseguir comprar aquela bola. Se eu queria uma bicicleta, eu tinha que ir atrás de trabalhar para comprar a bicicleta, porque minha mãe não tinha condições de comprar presentes para nós, porque ela tinha que sustentar as 5 crianças. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa, o Oséias, e ele passou a ser o meu pai.
veio morar conosco. E para uma criança que não tinha pai, de repente ele estava lá, brincava, me ajudava, cuidava de mim, me ensinava, era meu companheiro, era meu amigo. Eu passava mais tempo com ele do que com a minha mãe. Ele comprou uma mercearia no bairro próximo de onde nós morávamos, era bem menor do que esse canto aqui do altar. Tinha lá 40 metros quadrados, um hipermercado para a região. Vendia de tudo, de bobs para cabelo, de tampa, para a tampa da panela de pressão, aquela borracha, a sabão, a pó de café, tinha tudo na mercearia. E eu ali ia para a escola de manhã, estava minha vida toda em colégio público, e eu ia para a escola pela manhã, não via a hora de voltar da escola, para eu poder estar com ele ali, e trabalhando na mercearia, e atendendo no balcão, limpando, organizando, fazendo faxina, varrendo o chão, levando compra para os clientes, perto de casa. Foi meu primeiro emprego, com 6 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Quando eu chegava à noite em casa, ele falava assim, ele me chamava, meu apelido para ele era Neguinho, ele falava: Neguinho, você tem que ser bom de matemática, senão os clientes vão te passar a perna, e vão fazer você dar o troco errado. Então, a hora, depois que nós jantávamos, eu tinha que sentar na frente dele, colocar as mãos para frente, não podia olhar para as minhas mãos, não podia pegar papel, nem caneta, e ele começava a me treinar, fazendo conta, fazendo operações matemáticas. Falava: se for uma cliente na mercearia hoje, comprar 2 pacotes de macarrão, um extrato de tomate, e te der uma nota de tanto, quanto você vai voltar de troco? E eu tinha que começar a fazer conta de cabeça e responder para ele. E toda noite ele começava a fazer tabuada, a fazer problemas para que eu pudesse aprender. E com isso eu fui treinando e aprendendo. E trago muito daquele ensinamento de quando criança, para os meus negócios até hoje, raciocínio rápido, estudando, sendo estudioso, sabendo o que fazer. Quando eu fui fazer o vestibular em Maringá, no curso de zootecnia, porque Maringá não tinha veterinária, e eu não tinha condições de estudar fora. Precisava de 350 pontos para entrar na faculdade, eu fiz 1.013 pontos. Passei em primeiro lugar, um dos primeiros colocados na universidade, poderia ter entrado em qualquer curso, medicina, odonto, direito, mas fui fazer aquilo que eu tinha vocação, que eu gostava de fazer, que era trabalhar com animais, fazendo o curso de zootecnia, em produção animal. Mas meus irmãos mais velhos não se davam muito bem com meu padrasto, por conta de hierarquia, de querer obedecer. Depois de 5 anos que eles estavam casados, meus irmãos começaram a praticar pequenos delitos, pequenas coisas, que acabaram afastando meu padrasto de casa. Um dia ele chegou para minha mãe e falou: Eneida, não tem mais como nós ficarmos aqui juntos, porque seus filhos não me obedecem, você tem que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisa nem perguntar, que foi a resposta da minha mãe pela segunda vez. Meu padrasto saiu de casa, naquele dia, fiquei 1 semana internado, com febre de 40 graus, não tinha como sair daquela situação, não tinha infecção, os médicos não descobriam nada, mas a febre não cessava. Até que minha mãe compartilhou com o pediatra o que tinha acontecido, e ele falou: então fala para o padrasto dele, para o pai dele vir buscá-lo aqui no hospital. E ele me buscou no hospital, e eu fiquei 1 semana com ele, no hotel, achei o máximo estar ali no hotel com ele, porque eu não tinha ficado no hotel antes, a febre passou, e eu continuei ali trabalhando com ele na mercearia. De vez em quando eu aprontava na escola, diz que, lá no Paraná, diz que todo baixinho é invocado. E eu, com 15 anos de idade, eu era menor que a minha mãe tinha 1,50 m, imagina com 7, com 8, com 9 anos, né? Eu ia para a escola, como eu aprendia tudo muito rápido, eu ficava meio ocioso na sala de aula, e daí eu começava a aprontar e fazer algumas peraltices. E aí a diretora me chamava na escola e falava, dava um bilhetinho e falava: olha, leva para os teus pais assinarem. E eu não entregava para minha mãe, porque minha mãe ia me bater. Aí eu entregava para o meu pai, para o meu padrasto, né? Porque ele sempre me livrava de confusão. E aí eu me lembro que quando eu entregava para ele, às vezes ele passava na mercearia, né? E aí eu comecei a prestar atenção naquilo que ele fazia, porque eu acho que o Chico Anísio se inspirou nele para criar aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero. Porque ele ia na mercearia, pegava uma caixinha de papelão, colocava lá um pacote de café, um açúcar, uma bolacha, uma geleia, e aí ele ia lá com o bilhetinho para poder conversar com a diretora na escola. E ele chegava na escola e falava assim: amada mestre, estou eu aqui, vinha eu caminhando para a escola, né? Quando pensei, escola municipal, escola pública, tanta dificuldade, né? Se todos os pais pudessem ajudar. Então passei na minha pequena mercearia e trouxe aqui uma encomenda para a senhora, para poder ajudar a escola. E a diretora toda constrangida, aí ele perguntava: e aí, o que a senhora quer falar comigo mesmo? Né? E aí ela falava: pede para o Reinaldinho dar uma maneirada. E assim ele ia limpando a minha barra. E eu comecei a prestar atenção nessas coisas que ele fazia, e para mim ele era o meu pai-herói, era aquele que cuidava de mim, era aquele que me protegia, é aquele que me livrava das más situações.
Mas com 11 anos de idade, como eu disse, ele saiu de casa. E aí eu continuei trabalhando com ele na mercearia. Eu me lembro que quando ele saía para fazer compra para a mercearia, eu me lembrava daquele episódio da escola. Eu falei, lá da escola deu certo, quem sabe não dá certo de novo. E aí eu pegava uma caixinha de papelão, pegava algumas coisas que minha mãe gostava, que eu sabia, colocava na caixinha de papelão e ia correndo para minha casa, que era na esquina, e chegava lá e falava, mamãe, ó que Oséias deu de presente para a senhora. E foi meu segundo emprego, Cupido Mirim. E aí ela ficava feliz, porque eu tinha ganhado um presente do Oséias. Outro dia ele me mandava ir ao banco fazer um depósito do dinheiro ali da mercearia. Eu passava numa lojinha, comprava um presentinho para ela, depositava o restante do dinheiro, chegava lá em casa, entregava o presente para ela, falava, mamãe, ó o que Oséias mandou para a senhora. E ela ficava toda satisfeita. Certa vez eu peguei um dinheiro, que era para ir ao banco, parei numa loja de esportes, comprei um uniforme para mim completo de goleiro, chuteira, joelheira, cotoveleira, luva, camisa estofada de goleiro. Quando minha mãe chegou do hospital, eu mostrei para ela, falei, mamãe, ó que Oséias me deu de presente. E realmente era ele que tinha dado, ele só não sabia. Até que um dia ele descobriu a minha farsa, e eu fiquei muito triste, não só por ter sido descoberto, mas porque aquele meu plano não tinha dado certo. Um ano depois que eles tinham se separado, numa tarde, ele me chamou na mercearia e eu vi que ele estava muito quieto aquele dia, cabisbaixo, e ele não era daquele jeito, era uma pessoa muito alegre, muito para cima. E ele me chamou para conversar e falou assim, eu tinha 12 anos de idade, falou, neguinho, eu e tua mãe já nos separamos já faz um ano, eu sei que você até tentou nos aproximar, mas não deu certo, e eu já estou num outro relacionamento, e eu pretendo me casar de novo, e eu queria te pedir uma coisa nessa tarde. E eu olhei para ele, um menino de 12 anos de idade, desse tamanho, menor do que esse púlpito. Falei, pode falar. Ele falou, eu queria te pedir que a partir de hoje, você não me chamasse mais de pai. E para um menino de 12 anos, que tinha nele um pai herói, que o amava, que daria tudo por ele, que passava mais tempo com ele do que passava com a sua mãe, com seus irmãos, para mim aquilo foi um baque muito grande no meu coração. Fiquei muito triste, não sabia nem o que responder para ele. Só baixei meus olhos e falei, tudo bem. Voltei para minha casa, a noite não passava, não conseguia dormir. No outro dia pela manhã, falei para minha mãe, mamãe, eu acho que eu não quero mais trabalhar com Oséias na mercearia. Não falei para ela o que tinha acontecido. Mas ela entendeu e falou, você quem sabe? E aí eu falei, não vou mais trabalhar com ele. Naquela semana, minha irmã tinha voltado de Curitiba, na capital, que ela tinha ido estudar, fazer o 2º grau e fazer um curso técnico em enfermagem. E ela tinha voltado para cá, e lá ela tinha conhecido um casal que falou para ela a respeito de um Deus vivo, de um Deus que ama, que cuida, que protege. E ela voltou para Maringá e me convidou para no domingo à noite para ir numa reunião semelhante a essa que nós estamos aqui hoje. E eu ali com 12 anos, com o coração partido, ferido, passando por aquele momento de tristeza, fui com ela mais por companhia do que por vontade própria. Naquela noite eu cheguei naquela igreja e tinha lá aquele pastor falando ali na frente. E ali ele estava falando de um Deus que era amoroso, que um Deus que cuidava, que protegia, de um Deus que amava. Mas confesso para vocês que tudo aquilo para mim não fazia muito sentido, porque eu tinha acabado de perder meu segundo pai. Mas de repente aquele pregador ali na frente falou assim, e esse Deus te ama tanto, que Ele deu o seu único filho, para que morresse na cruz no seu lugar, para que Ele pudesse assumir a paternidade na sua vida, e Ele quer que você se torne filho dEle nessa noite, Ele quer se transformar no seu pai. Naquela hora, quando Ele falou de pai, parecia que só estava eu e ele na igreja, que o resto todo mundo tinha saído, e Ele começou a falar, que aquele pai ama, que aquele pai protege, que aquele pai cuida, que mesmo que uma mãe que amamentasse, esquecesse seu filho do colo, Ele não esqueceria, Ele estaria do lado, Ele estaria cuidando do seu futuro, estaria dando uma nova expectativa. E naquela noite, a única coisa que eu poderia fazer, era perguntar para aquele Deus, se é tudo verdade isso que estão falando, se o Senhor é esse Deus vivo, se eu assumir um compromisso com o Senhor hoje, através do seu Filho Jesus Cristo, algum dia, o Senhor vai me pedir, para não te chamar mais de pai? E naquela noite, senti uma paz muito grande no meu coração. Ele falou para mim, que Ele sempre esteve do meu lado, que Ele sempre me protegeu,
que não era o propósito dele que o meu pai saísse de casa quando eu tinha 2 anos de idade, mas que ele ainda permitiu que o meu padrasto assumisse o papel de pai, me treinasse, me amasse, cuidasse de mim na minha infância. Mas agora com 12 anos de idade, eu já tinha capacidade intelectual para ter um relacionamento pessoal com ele, e que ele queria se demonstrar para mim, face a face, como um pai se faz com seu filho. E eu fiquei muito feliz, porque no final daquele culto, o pastor me chamou à frente, porque eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pegou e me presenteou com uma Bíblia, e me deu aquela Bíblia. Eu fui para casa feliz da vida. No próximo domingo eu não vi a hora de voltar para estar na casa do meu pai. Voltei no domingo à noite. No final do culto, aquele pastor falou assim: olha, essa noite eu quero convidar vocês para virem à frente, aqui no gasofilaço, trazer uma oferta para comprar Bíblias, para a gente presentear os visitantes, aqueles que aceitarem Jesus. E não foi ninguém à frente. No outro domingo ele fez o apelo novamente, e não veio ninguém à frente. E eu falei para minha mãe: mamãe, quando eu voltei em casa no domingo à noite, eu falei: eu quero dar o meu dinheiro para semear, para comprar Bíblias. E ela não ia na igreja. E ela falou: mas por que você quer fazer isso? Eu falei: porque eu ganhei uma Bíblia de presente, eu quero que todos ganhem, que sintam que o pai o ama, que o pai cuida, que o pai protege. E ela falou: mas faz 3 anos que você está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu falei: eu sei, mamãe, mas o meu desejo hoje é de levar uma oferta lá na igreja, não é de comprar bicicleta. Fazia 3 anos que eu lavava carro do vizinho, que eu vendia sorvete, que eu vendia algodão doce, que eu pegava ferro velho e vendia sucata para ganhar dinheiro, que eu capinava terreno dos vizinhos para poder ganhar dinheiro, fazia de tudo para juntar o dinheiro para comprar minha bicicleta. Mas tomei a decisão de trazer uma oferta no altar. Na segunda-feira, minha mãe foi comigo no banco, porque eu era de menor, não podia te sacar o dinheiro. Peguei aquele dinheiro na segunda-feira, tudo que eu tinha, 100% das minhas economias de 3 anos, não dinheiro que eu tinha ganhado de alguém, mas dinheiro que eu tinha trabalhado e juntado, para poder realizar um sonho de ter uma bicicleta. Não pude esperar até o domingo, fui numa loja bíblica que estava perto ali do banco, consegui comprar 14 lindas Bíblias, com capa de couro. Aquilo alegrou meu coração. Falei: não posso esperar até no domingo para ir à igreja. Passei na igreja, na mesma segunda-feira, o pastor morava na casa pastoral do lado da igreja, bati na porta, ele me atendeu, falei: pastor, eu vim aqui trazer um presente. Ele falou: entra aqui, Reinaldo. Do que eu entrei no gabinete com aquela caixa de papelão, entreguei para ele, no que ele abriu aquela caixa de papelão, ele começou a chorar. Eu falei: nossa, acho que ele está decepcionado, são poucas Bíblias. E ele começou a chorar e falou: não, eu estou chorando, porque hoje pela manhã eu estava aqui no meu gabinete, ajoelhado, orando, e eu falei: Deus, eu não vou mais pedir oferta, porque eu pedi 2 domingos, não veio ninguém à frente. E o Espírito Santo falou no meu coração naquela hora: não precisa pedir mais, porque é esse que eu vou enviar um grande homem para trazer a oferta. E lá estava eu, com 12 anos e 14 Bíblias, 3 anos do meu trabalho, ofertando ao Senhor. No domingo à noite, quando ele chamou os visitantes, e aqueles que aceitaram Jesus à frente para dar a Bíblia, ele contou essa história e falou: agora eu quero convidar o grande homem que Deus levantou para trazer essa oferta. E quando ele me chamou ali na frente, foi um mover muito grande na igreja. Apesar de ser uma igreja presbiteriana, o Espírito Santo se moveu naquela noite de uma forma tremenda, e eu tenho certeza que depois daquele dia, nunca mais faltaram Bíblias na igreja. Como é bom você ter convicção de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Trabalhei muito, estudei minha vida toda em colégio público, passei na universidade pública em primeiro lugar. O curso era em 5 anos, quando a média dos alunos era 6 anos para poder se formar. Fui o primeiro aluno da turma a me formar com 4 anos e meio. Conheci a minha linda esposa, que também fazia o curso de zootecnia. Resolvi, falei: meu amor, nós temos que nos casar, vamos casar. Falei: mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou casar? Falei: precisamos de uma estratégia, precisamos de uma direção. Queria participar da comissão de formatura, para poder participar da formatura do curso, porque eu também não tinha dinheiro para pagar a formatura. Aí me candidatei a presidente, ganhei. Ia ter um baile de formatura e a colação que a universidade dava. Eu falei: mas casar num baile não vai ficar bacana, preciso de uma outra estratégia. E aí, como eu tinha aprendido a ser vendedor, vendia bicho de pelúcia de porta em porta, vendia de tudo que entregava para mim, vendia na mercearia. Eu falei: vou vender uma ideia para os meus amigos formandos. Falei: já viram aqueles filmes americanos, aquelas formaturas chique, jantar de gala,
né? Por que nós não fazemos um jantar? Eles falaram: Reinaldo, você está ficando louco. Quanto custa fazer um jantar para todo mundo, 40 e poucos formando, mais familiares, vai dar umas 500, 600 pessoas. Eu falei: mas se vocês tiverem coragem, determinação, nós vamos fazer promoções, vamos vender rifa, vamos vender adesivo, camiseta, vamos trabalhar, nós vamos conseguir. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi trabalhando e eu consegui realizar meus sonhos. Se vocês me derem a oportunidade de acreditarem em mim, eu vou ajudar a fazer as promoções, nós vamos conseguir fazer um jantar de formatura. Vai ser o primeiro jantar de formatura da história da faculdade, nunca ninguém teve. E aí, com a minha lábia de vendedor, consegui convencê-los. Então, no dia do meu casamento, coincidentemente, foi o dia do jantar da formatura. Só por coincidência. Roupas alugadas, equipe de filmagem, decoração, um jantar para 600 pessoas, e por coincidência, minha esposa estava casando no mesmo dia. Olha só, que maravilha. Assim nós casamos num dia, a formatura, colação de grau, e o baile foi no outro. Eu e ela fomos casar e nós não tínhamos onde morar, e eu falava: amor, já estava trabalhando, meus professores me arrumaram um emprego, eu ganhava R$50 por semana, já era em reais, já tinha passado ao RV, já tinha um plano real, ganhava R$50 por semana de ajuda de custo. Falei: amor, como que nós vamos morar? Nós precisamos alugar uma casa, um apartamento, e eu procurei durante muito tempo e não conseguia, porque toda imobiliária que eu ia pedia 2 avalistas, pedia 2 imóveis, pedia comprovante de renda, e eu não tinha nada disso. Aí chegou o mês de junho, nós nos casamos em agosto de 94. Chegou no mês de junho, eu falei: amor, vou te levar para um jantar romântico do Dia dos Namorados. Passei na república que ela morava, peguei nas mãos dela e começamos a andar pela rua, perto da universidade. Levei ela até o cachorro-quente da esquina da UEM. Meu jantar romântico era um cachorro-quente, que era tudo que eu podia pagar para ela naquele dia. E entre uma mordida no cachorro-quente, na salsicha, passando mostarda e ketchup, comentando a respeito da casa que nós precisamos alugar, o dono do cachorro-quente olha para mim e fala assim: vocês estão querendo alugar uma casa, um apartamento? Eu falei: é, nós vamos casar daqui 2 meses e ainda não conseguimos achar o local. Ele falou: eu tenho um apartamento para alugar para vocês. Eu olhei para ele assim, e por um momento eu falei: eu acho que estou na profissão errada. Estou estudando faz 20 anos, me formando aqui com louvor no curso de zootecnia, e o dono do cachorro-quente tem apartamento, eu não consigo nem avalista para alugar o meu. Eu falei: o senhor precisa de avalista? Ele falou: não, avalista, não precisa não, eu conheço você. O senhor precisa de aluguel antecipado? Ele falou: nada. Precisa de comprovante de renda? Ele falou: como comprovante de renda, rapaz? Você que está se formando agora, como que você vai dar comprovante de renda? Você é estudante. Falei: tá bom. Não perguntei nem onde era o apartamento. Falei: quanto que o senhor quer no aluguel do apartamento? Ele falou: quanto você paga? Aí eu me lembro, né, do meu treinamento de matemática. Eu falei: bom, eu ganho R$50 por semana, 4 semanas dá R$200 por mês, tiro 10% do dízimo, sobra 180. Quanto custa o condomínio? Ele: R$60. Eu falei: eu pago 120. Ele: fechado. Depois que eu fui saber que você não vive só de aluguel e condomínio, você tem que pagar luz, você tem que fazer compra no mercado, você tem mais uma série de coisas, mas vocês têm que dar um desconto. Era meu primeiro casamento, eu não sabia disso. Foi que deu para arrumar. Falei para ele: mas tá bom, e o contrato? Qual vai ser a duração do contrato? Ele falou: vocês fiquem lá até o dia que vocês forem despejados. Falei: como assim despejado? Falei: eu comprei esse apartamento já tem 3 anos, financiado pela Caixa Econômica, e na época da inflação, a pressão subia muito, eu parei de pagar. Então, o dia que o oficial de justiça bater na porta, vocês mudam e param de pagar o aluguel. Não era o que minha esposa sonhava, mas foi o que deu para arrumar. E assim nós nos casamos. Cometi um erro estratégico, convidei todos os meus amigos, formando como padrinho. Estudante, gente, é tudo duro. Eu e minha esposa éramos conhecidos como o rei das bachelas de inox, porque só ganhava travessa de inox no casamento. Nós tínhamos um quarto cheio de travessa, bandeja, forma de inox, era só que nós ganhamos. Não tinha jogo de quarto, não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha nada. Mas uma coisa não nos faltava, que era o amor, que era a busca do nosso Pai. No dia da nossa noite de núpcias, nós nos ajoelhamos, falamos: Senhor meu Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa história. Nós queremos ter uma vida de compromisso com o Senhor. Nós precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria e da Tua intervenção nas nossas vidas. Durante muitos anos, eu e minha esposa, antes de dormir, orávamos juntos. Acordávamos juntos todos os dias, às 3 horas da manhã, pastor João. E não precisava do WhatsApp para nos acordar, não.
Nós acordávamos e orávamos juntos durante muitos anos. Antes de eu sair para trabalhar, minha esposa orava por mim, me abençoava para eu poder sair. E Deus foi nos abençoando. A única herança que eu ganhei da minha sogra e do meu sogro era uma geladeira, que era da época do casamento dela, que estava na república da minha esposa. Uma geladeira Consul, aquelas azul, cor de fusca, sabe qual que é? E ela já veio com adereço. Era uma câmara de ar de bicicleta com 2 ganchos na porta, que era para manter a porta fechada, porque já a trava não fechava e a borracha estava ressecada. Foi assim que nós casamos, ganhando R$50 por semana, buscando a Deus. Quantas vezes eu e minha esposa íamos na igreja, e nós íamos ali, e o pastor chamava à frente para trazer uma oferta, e o que nós tínhamos era R$1 ou R$2, era tudo o que nós tínhamos, e nós pegávamos e trazíamos no altar a oferta da viúva. Não era o que estava sobrando, era 100% do que nós tínhamos. No outro dia aquele dinheiro era para comprar o pão ou o leite para o Mateus, que era o nosso filho que já tinha nascido, mas nós entregávamos no altar. Mas nunca meu pai deixou faltar nada em casa. No outro dia passava alguém, deixava um pão, deixava um leite, mandava uma compra, e assim ele foi nos sustentando e trazendo a provisão sobrenatural nas nossas vidas. Deus foi nos abençoando. Com 2, 3 anos de casamento, Ele multiplicou meu salário por 10, por 20, por 30, por 50, por 100. Já construímos a nossa casa, fomos morar num condomínio fechado, uma casa de 2 andares, com piscina. Tudo que nós sonhávamos, que nunca tinha imaginado em ter. Minha esposa estava grávida do nosso 3º filho. Já tínhamos o Mateus e a Ana Carolina. Deus me deu o desejo no coração de orar, colocar a mão na barriga dela e orar para que Deus nos desse uma filha de olho azul, um filho de olho azul. Tinha esse desejo. Quando ela estava no 4º mês de gravidez, teve um congresso aqui em Belo Horizonte, e eu vim no congresso. À noite, no outro dia pela manhã, acordo com o telefonema da minha mãe. Reinaldo, fica tranquilo. Como você vai ficar tranquilo? Você é longe, tua mãe ligando de madrugada. A Eliane passou mal, foi para o hospital. Teve um aborto espontâneo. E ela teve que fazer uma curetagem. Mas agora ela está bem, está internada ainda, você não precisa voltar. Falei, como que eu não vou voltar? Voltei para casa, cheguei, minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela já estava no nosso quarto, estava no banheiro. Quando ela me viu entrando, ela começou a chorar. Falei, não chora não. Nós nos ajoelhamos ali no banheiro e agradecemos a Deus por aquilo que tinha acontecido, porque Ele tinha levado o bebê, mas ela estava ali bem. Falei, amor, se isso aconteceu, é porque era o melhor. Deus sabe de todas as coisas. Nós oramos, ela olhou para mim e eu falei assim, amor, vamos tirar uns dias para nós viajarmos. Já fazia 5 anos que nós tínhamos casado e nós não tínhamos viajado de lua de mel, porque nós não tínhamos dinheiro para viajar de lua de mel quando nós casamos. Falei, vamos sair. E ela falou, olha, o desejo do meu coração era isso. Fomos numa agência de viagem, eu falei, eu quero viajar, mas eu não quero ir para fora do país, eu quero ficar aqui no Brasil mesmo, mas não um lugar badalado, eu quero estar num lugar tranquilo. Ela falou, então vá para Maceió, no Nordeste, uma cidade tranquila, vocês vão gostar de lá. Pedi para reservar o melhor hotel, um hotel 5 estrelas. Compramos a passagem, reservamos aquele hotel. E aí arrumamos a mala para ir viajar, e eu peguei o livro que eu estava lendo, o livro do Demo Chacari, O Povo Mais Feliz da Terra, e separei o livro e a Bíblia para poder levar. Quando chegamos no aeroporto, coloquei em cima da mala, quando chegamos no aeroporto para embarcar, esqueci o livro e a Bíblia. Eu falei, puxa vida, meu Deus, eu queria tanto levar o livro e a Bíblia para a gente ter um tempo de oração e estar ali os dois juntos. Liga a mulher da agência e fala, ó, aquele hotel que vocês vão ficar, acabou de cancelar a vaga, vou ter que transferir vocês para outra. Eu falei, poxa vida, mas isso? Será que está dando errado as coisas? Queríamos ficar naquele hotel. Mas falei, vamos lá. Chegamos em Maceió, quando chegamos naquele hotel que foi substituído, estamos fazendo ali o preenchimento da nossa entrada, do nosso check-in. Começo a ouvir uma música no fundo, no hotel, e era um hino que estava solado, e eu falei assim, isso é um hino evangélico? A recepcionista falou, é. Eu falei, ah, bacana. Ela falou, o proprietário aqui é evangélico, ele participa da DONEP, e todas as reuniões da DONEP aqui de Maceió acontecem aqui no hotel, em todas as segundas-feiras. Eu falei, nossa, que joia. Eu falei, quase todos os funcionários aqui são cristãos. Falei, poxa, bacana, aquilo deu uma alegria no meu coração. Eu falei, já sei porque Deus mudou nós de hotel. E ela falou, e amanhã à noite tem a reunião plenária aqui, se você quiser, vem aqui, venha participar da reunião. Eu falei, tá bom, subimos ao quarto. Quando abrimos a porta, de um lado da cabeceira, estava o livro, O Povo Mais Feliz da Terra, do outro lado uma Bíblia.
Falei, Senhor, muito obrigado, porque eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Na segunda-feira fomos fazer o passeio, voltamos para o hotel. Falei, amor, vamos na reunião? Ela, vamos. Nos arrumamos, descemos ali na sala da reunião da Donep. Estamos ali sentados, pergunta quem são os visitantes, eu levanto a mão, ele fala assim, você não quer vir aqui à frente dar um testemunho? Falei, não, mas eu vim aqui só para visitar, só para olhar vocês. Não, por favor, vem aqui. E ali deu meu testemunho rapidamente, 20 minutos, terminou o testemunho, vieram 3 mulheres, 3 senhoras à frente, falaram, meu irmão, pastor, o senhor não quer ir na minha igreja amanhã? Falei, eu não sou pastor não, mas o senhor não quer ir na minha igreja quinta-feira, dar uma palavra? E eu falei, olha, não dá, porque quinta-feira é aniversário da minha esposa, dia 11 de novembro, e nós programamos um passeio especial, e a gente está aqui num momento bem tranquilo, nós dois. Ela insistiu muito, ela falou, olha, é uma igreja num bairro humilde. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para ela, se ela topar eu vou. Falei com ela, ela falou assim, amor, era um passeio que a gente queria fazer juntos, mas eu estou sentindo que a gente deve ir. Falei, tá bom. Confirmei com ela, ela falou, então quinta-feira eu venho buscá-los. E aí na quinta-feira acordamos pela manhã, tomamos café no quarto, estamos esperando a hora de vir buscar, 2 horas não vem ninguém, 3 horas não vem ninguém, no culto à tarde. E eu perguntando na recepção se alguém tinha ido buscar a gente, ele falou, não veio ninguém procurar, e a gente perguntando, não veio ninguém procurar. Falei, amor, acho que as irmãs se esqueceram de nós. 3h15 da tarde, eu falei, amor, vamos sair passear. Pela última vez, fui na recepção, falei, não veio ninguém nos buscar, ele falou, tem aquele homem lá na frente que veio buscar um pastor, está aqui desde 1h30 esperando. Falei, Jesus do céu. Falei, senhor, o que você vai buscar? Não, minha esposa conheceu um pastor na segunda-feira, eu vim buscar ele. Eu falei, eu não sou pastor não. Falei, então vamos logo que já começou o culto. Chegamos correndo na igreja, uma igreja num bairro de Maceió, uma Assembleia de Deus, uma tarde, cheio de mulheres, mais de 500 mulheres, a igreja lotada, não tinha onde sentar, começaram a nos levar lá para frente, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nos colocaram lá em cima do altar, eu falei, Senhor, e agora? O que o Senhor quer conosco? Nisso vieram 2 irmãs à frente, falaram, Senhor, nós vamos tirar uma oferta agora, para o ciclo de oração que vai acontecer, semana que vem o congresso, então nós vamos levantar uma oferta. E aí, eu olhei para minha esposa, Deus sempre faz isso conosco, falei, amor, vamos dar uma oferta, acho que é por isso que Deus nos trouxe aqui, para nós semearmos. Eu falei, quanto nós vamos ofertar? E Deus tinha falado no meu coração o valor, e perguntei para ela, ela falou R$50. Eu falei, é a mesma coisa que Deus falou comigo, mas Deus nos trazer 3.000 quilômetros de distância de Maringá aqui para ofertar R$50. Ele falou, foi o que Deus falou. Dei a oferta de R$50. Passou 10 minutos, voltam as 2 irmãs chorando lá na frente, fala assim, meus irmãos, quero compartilhar com vocês aqui, que 1 hora antes de começar o culto, nós estávamos orando aqui de joelho, e veio uma irmã de longe, e falou assim, hoje vai ter a maior oferta do ano aqui na igreja, e Deus falou que nós íamos ter uma oferta de R$169 nessa tarde, e agora nós fomos contar a oferta, e deu exatamente R$169. E eu falei, Jesus amado, 500 pessoas, R$169 de oferta, a maior oferta do ano. Se eu tivesse dado R$49, não tinha aquela profecia se cumprido. Se eu tivesse dado R$51, também não tinha se cumprido. Como é bom você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Como é boa a sensação de saber que você está no centro da vontade de Deus. Aquela irmã me chamou à frente para dar o testemunho na igreja, e eu fui dar o testemunho, no meio que a gente estava, acabei de dar o testemunho, ela falou, e olha aqui, eu estou aqui, porque Deus, o ano passado, falou que era para trazer um pastor, lá de Brasília, para ministrar, no círculo de oração, e já faz 1 ano, que nós estamos aqui tentando trazer esse pastor, e nós não temos dinheiro da passagem. O Espírito Santo falou no meu coração, é por isso que eu trouxe vocês aqui. E eu peguei o microfone e falei, irmã, nós vamos semear a passagem desse pastor. E aquele mesmo mover que aconteceu quando eu dei as Bíblias, começou a acontecer naquela igreja, 5, 10 minutos, todo mundo orando, chorando, e eu não sabia o porquê, eu falei, por causa de uma passagem. A irmã pegou o microfone e falou, semana passada, nós estávamos aqui orando, uma irmã lá de Manaus veio e falou, não precisam mais pedir, porque eis que eu trago um casal de muito longe, para ofertar essas passagens. Como é bom você ser usado como canal, como é bom você, que privilégio, que honra é você poder semear no reino de Deus. Como é bom você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, aquilo que Deus preparou para você fazer.
Acabou o culto, as irmãs todas daquele coral, mais de 200 pessoas, 200 mulheres cantando parabéns para minha esposa, lembraram que era o aniversário dela, e ela se sentiu amada, protegida, se sentiu ali abraçada pelo Pai, por Deus, por ela estar numa cidade estranha, e 500 pessoas cantando parabéns para ela na igreja. Acabou o culto, aquela irmã veio e falou: meu irmão, vamos passar na minha casa tomar um café? Falei: minha irmã, não, minha irmã, nós vamos para o hotel, minha esposa está cansada, quer ficar quietinha. Aí ela apelou, né? É uma casa humilde, pobre. Tá bom, irmã, nós vamos. Só uma passadinha. Tá bom. Começou a sair gente da igreja, sai pastor, sai pastora, sai líder, sai coral, sai todo mundo, só não sai a irmã que nos convidou. Falei: minha irmã, vamos embora, já estamos indo, já estamos indo. A hora que ela fechou a igreja, nós fomos para a casa dela, os últimos. E ela foi andando para aquele bairro, numa casa, numa Coab, uma casa popular. A hora que nós entramos naquela casa popular, eu, minha esposa, o marido dela e ela, abrimos a porta, lá estava toda a liderança da igreja, bexiga, casa decorada, uma festa surpresa de aniversário para minha esposa. Quando você vem no altar fazer o seu possível, Deus faz o impossível na sua vida. Ele te prepara uma festa a 3.000 quilômetros de distância, com pessoas que você nunca conheceu. E a minha esposa já teve festas na alta sociedade, nos grandes clubes da nossa cidade, mas pergunta para ela qual foi a festa que ela mais gostou até hoje. Porque Deus não fica devendo nada para os seus filhos, Ele tem prazer em nos abençoar. Em 2008, construí meu primeiro frigorífico de frango, com capacidade de abater 160 mil frangos por dia. 5 dias antes da inauguração, a Tyson Foods, a maior empresa americana, mais de 100 frigoríficos no mundo, 85 anos de existência, fez uma proposta e comprou meu frigorífico, pela bagatela de mais de 70 milhões de dólares. 13 anos depois que eu me formei, quando eu tinha R$1 para trazer oferta, Deus me elevou num patamar muito além da minha expectativa. Eu que sonhava um dia ter R$1 milhão, agora eu já estava semeando para a honra e glória do Senhor, mais de R$1 milhão, várias vezes em muitos ministérios. Ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Estávamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, viajando para a Europa, 20 dias, viajando para os Estados Unidos, para onde quer que a gente quisesse ir. Casa, carros importados, sociedade em avião, apartamento na praia, de frente para o mar, em Santa Catarina, num dos condomínios mais badalados do sul do Brasil, apartamento de mais de 400 metros, de frente para o mar, onde os principais empresários e celebridades têm apartamento, onde Neymar, Diego Tardelli e tantos outros jogadores de futebol e grandes celebridades eram nossos vizinhos, vivendo o melhor, viajando para dar testemunho no Brasil e fora do Brasil, Dubai, Colômbia, Uruguai, Argentina, França, Espanha. Falei: Senhor, me dá um novo testemunho. Cuidado como que você ora, meu irmão, Deus ouve, e Ele responde. Dinheiro aplicado no banco, comecei a construir meu segundo frigorífico, esse que eu tenho hoje, em 2012, não desanima não que já estou em 2012, estou quase acabando. Em 2012, abril de 2012, inauguro a BR Frango, um dos frigoríficos mais modernos e maiores do Brasil. Recebemos comitiva de vários países para visitar. No dia da inauguração, toda a imprensa especializada lá no frigorífico, reportagem de meia página no jornal Valor Econômico, nas principais revistas especializadas do setor, falando da inovação do empreendimento, da qualidade do empreendimento. As nossas projeções mostravam que dentro de 2 anos, nós já estaríamos faturando mais de R$1 bilhão, vivendo um dos melhores momentos. Inauguramos em abril de 2012 o frigorífico. 30 dias após, quebra da safra norte-americana, seca nos Estados Unidos. Milho explode de preço, mais que dobra. Farelo de soja triplica o preço, era R$500 a tonelada, foi para 1.500. Se vocês forem lembrar,
Vocês vão se lembrar das reportagens do Jornal Nacional e todos os jornais, aonde produtores estavam soltando frango no meio da rua, matando pintinho, porque não tinha grão para sustentar os animais e não tinha dinheiro para poder comprar. 6 meses de inauguração, já estávamos devendo mais de 30 milhões de reais. O empreendimento entre área construída e pavimentada de quase 100 mil metros quadrados. Eu era o sócio majoritário, meus 3 sócios minoritários não eram do segmento, ficaram apavorados, já estavam numa idade avançada, já não queriam mais passar por aquele aperto. Os nossos bens começaram a ser bloqueados, porque estava tudo dado como garantia para o banco, e aquela dificuldade ali, a gente tentando administrar aquela situação. Casa, batem na porta, um deles fala para mim: Reinaldo, se você não assinar aquele contrato de parceria, com outro frigorífico que queria fazer uma parceria conosco, mas eu não queria fazer, porque eu sabia que não ia dar certo. Se você não assinar aquele contrato amanhã, eu vou escrever uma carta, vou dar um tiro na minha cabeça, vou falar que você é o culpado. Semelhante ao que nós vimos essa semana daquele empresário no interior de São Paulo, que ao demitir 223 funcionários, não aguentou a pressão, foi lá e se enforcou. Ou aquele outro aqui de Minas Gerais, da Serra da Canastra, que teve a sua produção de queijo na sua propriedade rural, confiscada pela fiscalização, e com 12 funcionários, não aguentou aquele baque essa semana e também se suicidou. Eu falei: eu não posso deixar isso acontecer. Mesmo sabendo que não ia dar certo, eu falei: tudo bem, eu vou assinar o contrato, mas nós vamos fazer um valuation da empresa, uma avaliação, e a hora que essa avaliação estiver pronta, vocês compram a minha parte, porque eu não vou ficar na sociedade. E lá foi aquele outro empresário, junto com os meus sócios, e assumiram o frigorífico, com a prerrogativa de que ele colocaria o dinheiro para pagar as contas. Passou uma semana, não colocou nada, passou 30 dias, não colocou nada, 60 dias, não colocou um centavo na empresa, e as contas vencendo. Janeiro de 2013, 2 meses após, já mandei uma notificação para ele, para encerrar aquele contrato. Ele não aceitou a notificação, trouxe os capangas dele de uma fazenda do Mato Grosso, colocou na porta do frigorífico e não deixou mais eu entrar naquilo que era meu, que estava no meu nome, que eu tinha construído, que todo o meu dinheiro estava lá, financiamento no meu nome, funcionários no meu nome. E eu tive que entrar com um pedido de reintegração de posse para conseguir retomar o frigorífico. Em junho de 2013, 6 meses após, só que eu consegui a decisão do juiz para que eu pudesse ter reintegração. Tive que pedir ajuda policial para poder ir lá, tirar ele lá de dentro. Quando eu tomei o frigorífico na sexta-feira e tomei a posse do frigorífico novamente, na semana seguinte, a prefeitura do município onde estava instalado o frigorífico, num conluio político daquele empresário com o presidente do partido, daquele deputado federal do estado do Paraná, e aquele prefeito, que eram todos do mesmo partido, entraram com uma ação fraudulenta no Tribunal de Justiça do Paraná, dizendo que se eu assumisse aquele frigorífico que era meu, que eu tinha construído, que estava no meu nome, a cidade ia quebrar. E o presidente do Tribunal do Paraná, por 1 milhão de motivos, na mesma tarde, suspendeu a decisão do juiz de primeira instância e devolveu a posse para aquele outro empresário. E a polícia, sem mandato judicial, por uma ordem do comando da Polícia Militar do Estado, por conta de toda aquela armação política, foi lá, me tirou todos os meus funcionários e deram posse para ele novamente. E agora, se eu quisesse retomar meu frigorífico, eu tinha que entrar com uma ação no Supremo Tribunal, uma ação que demoraria no mínimo uns 5 anos para ser julgada e que demandaria milhões e milhões de reais em honorários advocatícios. Eu que não tinha uma ação trabalhista, durante aquele período que ele ficou na posse do frigorífico e não pagou nada, já estava com mais de 500 ações trabalhistas. Eu que não tinha uma execução, já estava com mais de 100 execuções no fórum. Recebi durante muito tempo mais visitas de oficiais de justiça na minha porta do que de amigos. Naquela sexta-feira, eu falei: eu preciso de uma direção. Meu Deus, eu preciso, Pai, que o Senhor fale comigo. Falei para minha esposa: saia de casa, vai para a casa dos seus pais, eu quero ficar sozinho. Ela falou: eu vou sair de casa, mas eu não vou dormir, com medo que eu fizesse alguma bobagem, mesmo me conhecendo. Eu volto a dormir em casa. Falei: tudo bem. Fui para o meu quarto, sem comer, sem beber, jejum e oração e lendo a palavra. Falei: Senhor, fala comigo, Pai, eu preciso de uma direção, preciso de uma estratégia. Eu e minha esposa já vimos há mais de 6 meses orando, batalhando, fazendo campanha na igreja, buscando a Deus, pastores, líderes de ministério nos ajudando em intercessão. Eu falei: mas eu tenho que ter um encontro com Ele face a face, eu preciso da direção dEle. Na sexta-feira fiquei o dia todo no meu quarto, no sábado o dia todo no meu quarto, no domingo à tarde, lendo a palavra lá em Isaías 45,
quando ele fala: Ciro, eis que eu te tomo pela mão direita, vou diante de você para você derrotar reis, vou quebrar as trancas, as portas, vou derrubar tudo, vou te dar os tesouros ocultos e escondidos. Falei: meu Deus, é isso que eu preciso de tesouro oculto e escondido, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que sair dessa dívida. A minha dívida então, nesse momento, porque eles não pagaram nem os juros do financiamento que eu tinha 10 anos de prazo e 2 anos de carência, venceu tudo antecipado, eu estava devendo mais de 120 milhões de reais, em agosto de 2013, há 3 anos atrás. Pai, como que eu vou sair disso? Só o Senhor me revelando os tesouros ocultos e escondidos. Me revela, Deus. Nessa hora o Espírito Santo me deu uma visão do mapa mundi, na forma de um globo, só que ele tinha um formato de um cofre. Falei: meu Deus, então os tesouros já estão aí na terra. Ele falou: é isso mesmo, tudo que você precisa já está aí disponível. Eu fiz primeiro o fim antes de fazer o início, já está tudo aí à tua disposição. Falei: pai, mas é um cofre, tem um segredo. Me revela, Senhor, os segredos de pai para filho. E ele falou: Reinaldo, já tenho te revelado. Quando você ia na igreja com 5 anos, eu levava aquela moedinha. Quando você, ao invés de comprar sua bicicleta, levou dinheiro no altar. Quando você lá em Maceió deu 50 reais, quando você ofertou a passagem para aquele congresso, eu tenho te ensinado. Quando você e tua esposa tinham dinheiro do pão e do leite, levava aquela oferta da viúva de 1, 2 reais. O segredo do cofre são os dízimos e as ofertas. Falei: pai, eu sei o que eu tenho que fazer. Liguei para minha esposa: pode trazer as crianças. Sentaram os 5 ali na nossa cama, e eu falei o que Deus tinha falado comigo. Liguei para os meus pastores, falei: amanhã vocês podem vir aqui em casa, pela manhã. Segunda-feira cedo eles estavam ali. A única coisa que tinha nos restado, eram 2 carros ainda que não estavam bloqueados, e 6 mil reais no banco. Peguei a chave dos 2 carros, o dinheiro, falei: toma, quero entregar no altar. Eles, sabendo da nossa situação, não queriam aceitar. Eu falei: não me privem de ser abençoado. Já não podia ir para o meu frigorífico trabalhar, não podia entrar, já não tinha carro para andar, já não tinha dinheiro. Aquele que alguns meses atrás tinha milhões e milhões aplicado no banco, agora todos os cartões de crédito bloqueados, não tinha dinheiro nem para ir no mercado. Falei: isso, a partir de hoje, se vocês quiserem vir aqui em casa, não vai ser para vir pedir mais nada. Se vocês quiserem vir aqui junto conosco, vocês vão serem bem-vindos aqui, mas vai ser para adorar esse Deus. Na segunda-feira pela manhã, minha esposa foi lá na sala, nós ungimos a nossa sala, o tapete como local de adoração. Ela colocou um aparelho de som ali na sala, e nós ficamos o dia todo, a semana toda, louvando e adorando ao nosso Deus. Queridos, como é gostoso você adorar a Deus, quando você está com a tua conta corrente cheia, quando a tua família está tudo em dia, quando a tua empresa vai bem, quando o teu emprego vai bem, quando os teus filhos são bem, é tão fácil. Quando você está viajando para o exterior, quando você está andando de carro importado, é tão gostoso. Mas quando você não tem nada, quando você não pode fazer nada, quando a força do seu braço não é suficiente, e você olha para o seu pai e fala: meu Deus, tudo que eu preciso não é de dinheiro, eu preciso é do Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida. E eu e minha esposa ali, a semana toda louvando e adorando. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Na sexta-feira, no 5º dia da nossa campanha de adoração, ligamos a televisão à noite no Jornal Estadual, na Rede Globo. A matéria, a chamada da matéria: presidente do Tribunal de Justiça do Paraná é internado com ataque cardíaco. Falei: meu pai começou a bradar. Na segunda-feira, o presidente do tribunal entra com pedido de aposentadoria compulsória. O CNJ, que é o órgão que fiscaliza o judiciário, não aceitou a aposentadoria dele.
Afasta o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná por suspeita de venda de sentença, enriquecimento ilícito e por ter renda incompatível com a função que ele exercia. Há uma nova eleição no Tribunal de Justiça e uma das primeiras decisões do novo presidente é revogar aquele absurdo que tinha sido feito, e uma ação que ia demorar no mínimo 5 anos no Supremo, em 5 dias de adoração, o meu Deus revogou. Num passo de ousadia e fé, fiz uma proposta para comprar a parte dos meus 3 sócios, parcelado, sem dinheiro, nem para entrada, crendo que meu pai ia intervir. Consegui conciliar a negociação com eles, no dia 28 de janeiro de 2014. No dia 29 de janeiro, assinei um contrato de arrendamento do meu frigorífico, com a JBS, com o dinheiro do arrendamento, paguei todos os meus credores, e ainda por cima, comecei um novo empreendimento, em parceria, 2 vezes mais do que tudo que eu tinha, do que tudo aquilo que eu tinha perdido, ele me restituiu mais do que o dobro. Aqueles carros que eu dei, ele me deu de presente Porsche conversível, Mercedes, Land Rover, Mini, Audi, tudo. O avião que eu tinha de sociedade, ele me deu agora, na integralidade, e é com ele que eu vim aqui, para falar quão grande é o meu Deus nessa noite. Nosso Pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele me colocou muito acima do que aquilo que eu estava, no meu melhor momento da minha vida, em 2008, 2009. E nesta noite, Ele quer fazer na sua vida também. Que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. E que aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor possa fazer infinitamente mais na vida de cada um dos meus irmãos. E todos nós, Pai Santo, concordamos e dizemos amém, e amém, e amém, no nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia! Amém. Amém, irmãos? Ele nos abençoou, vamos abençoá-lo. Meu amor, traz aqui a Eliane. Nós vamos abençoar a vida deles, para que essa bênção que está sobre ele continue, porque eu tenho certeza que este homem tem sido canal de bênção na vida de muitas igrejas, de muitos homens de Deus, e ele vai continuar sendo. Aleluia. Nós vamos abençoá-lo com a sua esposa, seus filhos. Eliane, que Deus guarde vocês. Vocês podem estender as mãos para cá e dizer comigo: Reinaldo, Eliane, nós como igreja abençoamos vocês, abençoamos os filhos de vocês, abençoamos a história de vocês. Que a boa mão de Deus continue sobre vocês, em nome de Jesus. Mais uma vez aplaudo o Senhor.